Você está jogando o jogo errado. Enquanto se preocupa em ser humilde, em não parecer arrogante, em esperar o momento certo para falar, alguém menos qualificado que você está subindo. Por quê? Porque ele age como se merecesse. Ele não pede desculpas por ocupar espaço. Ele não hesita antes de decidir. E o mundo, que não tem tempo para analisar quem realmente merece, entrega tudo a ele. Enquanto isso, você fica ali esperando ser notado, esperando que reconheçam seu valor, esperando que alguém te dê permissão para brilhar. E enquanto espera, a vida passa. As oportunidades vão para outros. As portas se fecham. Porque o mundo não recompensa os melhores. Recompensa os mais confiantes. Este vídeo não é sobre motivação. Não é sobre frases bonitas que você vai esquecer amanhã. É sobre transformação real. Você vai aprender a eliminar a insegurança da raiz, a falar como alguém que não aceita questionamento, a se mover como alguém que nasceu para liderar. E isso começa agora, porque daqui para frente sua fraqueza não será mais tolerada, ela será destruída. A verdade é que você não nasceu inseguro, fizeram você assim. Desde criança te ensinaram a pedir permissão, a não incomodar, a ser educado, a esperar sua vez. Te ensinaram que ser confiante demais é arrogância, que ocupar espaço é egoísmo, que falar com propriedade é prepotência. E você acreditou. Absorveu cada palavra como se fosse verdade absoluta. Agora carrega dentro de si uma voz que questiona tudo. Será que posso falar? Será que vão me julgar? Será que estou certo? Essa voz não é você. É o fantasma de todas as pessoas que um dia te fizeram sentir pequeno. É o eco de cada vez que te mandaram calar a boca, de cada vez que riram da sua opinião, de cada vez que te fizeram acreditar que você precisava provar seu valor antes de ser ouvido. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Essa voz pode ser silenciada, não com pensamento positivo, não com afirmações vazias, mas com ação deliberada, repetida, impiedosa. Você mata a insegurança fazendo exatamente aquilo que ela te proíbe. Ela diz para você abaixar a cabeça, você levanta. Ela diz para você falar baixo, você projeta a voz. Ela diz para você se desculpar, você fica em silêncio e sustenta o olhar. Porque confiança não é um sentimento que você espera chegar. É uma identidade que você constrói, tijolo por tijolo, ação por ação, confronto por confronto. E o primeiro confronto é interno. Você contra essa parte de si que ainda implora por aceitação. Então aqui está sua primeira missão. Identifique tudo que te faz pequeno e destrua. Um pensamento que te paralisa, mate. Um hábito que te enfraquece, elimine. Uma pessoa que te faz duvidar de si mesmo, distancie. Porque enquanto você carregar dentro de si algo que te diminui, nunca será perigosamente confiante. Será apenas alguém fingindo ser forte enquanto a insegurança corrói por dentro. Homens poderosos não entram em ambientes pedindo atenção. Eles simplesmente mudam a atmosfera ao chegar. Não é sobre falar alto. Não é sobre chamar atenção. É sobre presença. Uma energia que faz as pessoas perceberem que alguém diferente acabou de entrar. E isso não acontece por acaso. Acontece porque eles sabem algo que você ainda não dominou. Espaço é poder. Quando você entra em uma sala e imediatamente procura onde sentar, onde ficar, como se posicionar para não incomodar, você já perdeu, porque está agindo como alguém que precisa de permissão para existir. Mas quando você entra, para por um segundo, observa o ambiente sem pressa, sem ansiedade, sem medo de ser julgado. Tudo muda. As pessoas sentem que você não está pedindo espaço. Você está decidindo onde quer estar. Existe um tipo de homem que sempre parece deslocado. Ele chega atrasado e se desculpa demais. Senta na ponta da cadeira como se não quisesse incomodar. Fala rápido, ri nervosamente, preenche os silêncios com palavras vazias. Esse homem está anunciando ao mundo que não se sente digno de estar ali. E o mundo acredita nele. Agora existe outro tipo. Ele chega, não corre, não se desculpa excessivamente. Senta confortavelmente, ocupa o espaço que precisa. Quando fala, não tem pressa. Quando alguém fala, ele escuta sem ansiedade para responder. Ele não está tentando provar nada. Ele simplesmente existe com a confiança de quem sabe que pertence a qualquer lugar que escolher estar. A diferença entre esses dois homens não é talento, não é inteligência, não é sorte. É presença. E presença se treina. Comece devagar. Quando entrar em um lugar, não se jogue na primeira cadeira disponível. Pare,
respire, observe. Escolha onde quer ficar. Quando alguém falar com você, não responda imediatamente. Deixe um segundo de silêncio. Processe. Depois fale. Quando andar, não corra. Não se apresse como se estivesse atrasado para a própria vida. Ande como alguém que sabe que o mundo pode esperar. Porque pode. E enquanto você faz isso, algo interessante acontece. As pessoas começam a te observar de forma diferente. Não porque você está se exibindo, mas porque você parou de se comportar como alguém que precisa provar que merece estar ali. Você simplesmente está. E isso por si só é magnético. Presença não se pede, não se explica, simplesmente se impõe. E quando você domina isso, não precisa mais lutar por atenção. Ela vem até você. Palavras são armas. E a maioria das pessoas luta com facas de plástico. Elas falam sem convicção, terminam frases como se fossem perguntas, enchem o discurso de talvez, acho, não sei, tipo assim. Cada palavra dessas é um tiro no próprio pé. Porque o mundo não escuta o que você diz. Escuta como você diz. E se você soa inseguro, ninguém vai confiar em você. Nem mesmo quando você estiver certo. Pense em alguém que você admira. Alguém que quando fala, todo mundo escuta. Não é porque essa pessoa sempre tem razão. É porque ela fala como se tivesse. Ela não explica demais. Não se justifica. Não pede validação. Ela declara. E declarações não são debatidas. São aceitas ou ignoradas. Mas nunca questionadas da mesma forma que opiniões tímidas são. Você quer se tornar perigosamente confiante? Então pare de falar como alguém que está pedindo aprovação. Elimine os atenuantes. Sem mais eu acho, sem mais talvez, sem mais não tenho certeza, mas diga o que pensa. Ponto. Se estiver errado, você lida com isso depois. Mas na hora de falar, fale como se não houvesse dúvida. Porque hesitação não demonstra humildade, demonstra fraqueza. E o mundo devora os fracos. Além disso, aprenda a usar o silêncio. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Então preenche cada pausa com palavras desnecessárias. Mas o homem confiante sabe que silêncio é controle. Quando você faz uma afirmação e simplesmente para, sem explicar, sem justificar, sem amenizar, você força o outro a processar suas palavras. E nesse processamento, sua frase ganha peso, porque o cérebro humano interpreta silêncio após uma declaração como confiança absoluta. Outra coisa, sua voz precisa de gravidade. Não estou falando de gritar. Estou falando de falar mais devagar, com um tom mais baixo, mais controlado. Vozes agudas e rápidas transmitem ansiedade. Vozes graves e pausadas transmitem autoridade. Experimente. Da próxima vez que for falar algo importante, diminua a velocidade. Abaixe o tom. Fale como se cada palavra fosse uma decisão. E observe a reação das pessoas. Elas vão te escutar de forma diferente. Não porque você mudou o que disse, mas porque mudou como disse. Finalmente, nunca se defenda. Quando alguém questionar você, não entre em modo explicação. Não tente convencer. Simplesmente reafirme ou ignore. Porque defesa é admissão de dúvida. E dúvida mata a confiança. Homens poderosos não defendem suas posições. Eles as mantêm. E deixam o mundo se adaptar. Você pode ter presença. Pode falar com autoridade. Pode parecer confiante. Mas se alguém ainda consegue te desestabilizar com uma frase, você não é perigoso. Você é vulnerável. Porque confiança real não está no exterior. Está na sua capacidade de manter controle emocional absoluto em qualquer situação. A maioria das pessoas é refém das próprias emoções. Alguém as critica, elas se defendem. Alguém as ignora, elas se desesperam. Alguém as elogia, elas se derretem. Isso não é vida. Isso é escravidão emocional. Você vive à mercê do humor alheio. E enquanto viver assim, nunca será livre. Então, como você quebra esse ciclo? Você para de reagir e começa a calcular. Alguém te insulta, você não revida. Você observa. Por que essa pessoa está tentando te provocar? O que ela ganha com isso? O que isso revela sobre ela? Alguém te elogia, você não se empolga. Você analisa. Por que agora? O que essa pessoa quer? Alguém te ignora, você não implora por atenção. Você se torna ainda mais escasso. E observa se isso muda alguma coisa. Porque tudo é informação. Tudo é dado. E dados te dão poder. Emoção te deixa previsível.
Controle te torna perigoso. A partir de agora, sua mente não é mais um espaço público. É uma fortaleza. E você decide quem entra, o que fica, o que sai. Você não existe para ser compreendido. Você existe para executar sua visão com precisão cirúrgica. E se alguém não entende, problema deles, não seu. Essa é a mentalidade que separa homens comuns de homens imparáveis. Os comuns vivem buscando validação. Os imparáveis vivem construindo realidades. E realidades não pedem permissão. Elas simplesmente se impõem. No final, confiança perigosa não é sobre ser perfeito. É sobre ser inabalável. É sobre construir uma versão de si mesmo que não depende de aprovação externa, que não se abala com rejeição, que não implora por atenção. Você se tornou alguém que entra em qualquer ambiente e muda a energia, que fala e as pessoas escutam, que age e as coisas acontecem. Não porque você é melhor que todo mundo, mas porque você parou de agir como se precisasse provar alguma coisa. Você matou a insegurança com ação, construiu presença com consistência, dominou a comunicação com clareza e blindou sua mente contra a manipulação. Agora você não persegue mais respeito. Você o exige silenciosamente, não com arrogância, mas com a certeza inabalável de quem sabe exatamente quem é e o que vale. E isso, meu amigo, é o que te torna inesquecível. Não barulho, não exibição, mas uma força silenciosa que faz as pessoas perceberem que algo mudou em você e nunca mais conseguem te ver como antes. Se você chegou até aqui, curta este vídeo. Se está pronto para se tornar o tipo de homem que não pode ser ignorado, se inscreva no canal. Porque isso não é autoajuda. Isso é reconstrução total. E você acabou de dar o primeiro passo para se tornar perigosamente confiante.